Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados. Desejo a paz do Senhor para todos. Que o Senhor vos abençoe. A palavra que vos trago hoje, na verdade, ela será uma palavra contínua e pretendo eu fazer em 10 partes. E eu chamo essa palavra de Manual Básico da Convenção e da Libertação. Então, esta palavra é direcionada principalmente às pessoas que querem conhecer a verdade, que querem vivê-la, que estão cansadas de serem ludibriadas, enganadas, que as pessoas têm vivido sorrateiramente, o mal tem assolado suas vidas, pessoas que querem de fato e de verdade seguir ao verdadeiro Deus e serem libertas de problemas espirituais e até posso falar psicológicos. Eu abro um grifo aqui, um pequeno grifo para dizer que a medicina humana, ela foi constituída por Deus, é claro, tem o seu mérito. Todavia, muitas enfermidades, situações, só o Senhor Deus na causa. E isso eu posso até dar exemplos bíblicos. A mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que tinha, 12 anos, a filha de Jairo, o lunático, os 10 leprosos, como diz a mulher cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, quer dizer, situações de enfermidades que umas eram questão de origem natural e outras que eram de questão espiritual, eram demônios prendendo aquelas pessoas. E o que eu quero dizer é que todos esses que eu citei, fora muitos outros exemplos que tem na Bíblia, eles foram procurar pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus curou a todos. Louvado seja Deus. E por falar em procurar, esta palavra se aplica a nós, no sentido de, o primeiro ponto, se eu quero saber da verdade, se eu quero de fato mudar a minha vida para melhor, mudar a minha vida e alinhar ela à vontade do Senhor Deus, então eu preciso realmente procurar por isto. Eu tenho que me empenhar. Eu preciso sair do comodismo. Eu preciso fazer isso. E por isso essa palavra se aplica a nós. E também quero dizer que da parte do Senhor Deus, sim, há uma recíproca. Porque ele diz que ele também está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se eu quero algo na vida, eu procuro. Eu faço por onde ter, faço por onde alcançar. Uso todas as minhas forças e meios e métodos para conseguir. Então, para encontrar-se com a verdade do Senhor Jesus, não é diferente. É buscar em se empenhar. Agora, há uma diferença sim,
de que pode encontrar muitas coisas para confundir o seu caminho, pode encontrar muitos pensamentos, muitas coisas que você pode ouvir e querer lhe ludibriar e querer lhe levar para outro caminho ou outros deuses. Mas eu digo a você que se nós basearmos a nossa vida e observarmos de acordo com a Bíblia Sagrada, então nós não vamos nos perder. Nós vamos aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Então, primeiro ponto, eu tenho que procurar por quem? Por aquele que tudo pode, pelo verdadeiro Deus, por aquele que é o único e poderoso Senhor, por aquele que é o verdadeiro e único, por aquele que tudo pode fazer, por aquele que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Por aquele que diz no Evangelho de João 14, o versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o pão da vida. Ele diz em Evangelho de João 6,47 que todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, louvado seja Deus, é aquele o qual devemos toda honra, toda glória, toda adoração. É ele que, quando vamos até ele, ele não nos rejeita. Agora há uma vírgula. Quando, como diz, ele sabe discernir os intentos do coração e da mente. Então, se a pessoa vai para querer escarnecer ou para querer apenas curiosear, para querer apenas saber mais, então, como diz, o Criador sabe muito bem disso. Mas se a pessoa quer verdadeiramente ter a sua vida transformada, seja ela quem for, esteja como estiver, mas se verdadeiramente quer a vida transformada, o Senhor diz, Evangelho de João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ah, mas eu sou desse jeito. Eu fiz tanta besteira na minha vida, tantas coisas. Sim, qual ser humano que não faz, ou não já fez, ou não é propenso a fazer? Mas há um momento em que ele observa ou ela observa que é necessário parar, porque às vezes adota um estilo de vida que não, como diz, além de não lhe satisfazer, não lhe traz paz, não lhe traz uma soma edificante, não lhe traz, vamos dizer, satisfação, não lhe traz o que a sua alma mais procura, que é a paz. Então, nós temos que procurar pelo Senhor.
sim, ir até ele. Como ele fala, o que vem até mim, e até ele como? Orando. Ir até ele como? Com o intelecto, o coração, todo o seu ser aberto, disponível, de boa vontade, voluntariamente. Como diz o Senhor, ele se agrada quando fazemos assim, não para barganhar, não por causa que tem medo do inferno, não porque diz assim, não, eu sei que Jesus é o único caminho mesmo, então o que me resta é ir para a igreja mesmo. Aí eu digo a você que o Senhor Jesus, ele não gosta desse tipo de expressão, eu tenho certeza. Porque a pessoa está ali, como diz, por estar. Não por amor, não para adorar, não para o reconhecer, o seu senhorio, não para, vamos dizer assim, como diz, ter uma vida transformada. Está ali por estar, porque, como diz, só ele cura, só ele salva, só ele é o caminho, Aí se fica nessa mentalidade, aí como diz, aí não recebe nada do Senhor Deus. Por quê? Eu não estou na casa dele, eu não creio nele? Eu não já disse que creio nele? Eu digo sim. Você diz tudo o que você quiser. Mas acontece que esse tipo de coisa não trará para você bem algum. Então não adianta ir para a casa do Senhor Deus por outros interesses, por outras coisas, por outras questões e, como diz, porque você vai se frustrar. Porque o Todo-Poderoso pode te provar. Porque você não vai encontrar o que você quer antes de ter um encontro real com Ele. E o encontro real com o Senhor Jesus dá-se quando o ser humano é tocado por Ele e sente, percebe aquela paz que nunca sentiu, aquela presença maravilhosa que nunca sentiu, a paz que de repente brota no interior. Então essas são evidências, sinais de que a pessoa ela está tendo um encontro com Deus, porque procurou, porque abriu o coração. A Bíblia fala certa feita de dois homens que estavam, vamos dizer, na sinagoga, na casa do Senhor Deus. O fariseu e o publicano. Então o fariseu, ele levanta a voz e ele diz assim, graças te dou, Senhor, porque eu dou dízimo, porque eu estou na tua casa, na tua presença, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não sou como os demais. Aí vira assim, olha para aquele outro, porque era um publicano e para ele era um desprezível, porque ele se achava melhor do que aquele. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus contando em parábola, que aquele publicano não tinha nem sequer ânimo de olhar para o altar. Por quê? Porque ele se sentia indigno. Porque ele sabia que era pecador. Porém, ele, no jeito dele, com todo o seu ser, ele bate no peito, mas não para se vangloriar,
mas para dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus diz que desceu para casa justificado o publicano. Por quê? Porque ele foi sincero. Porque ele reconheceu os seus pecados. Porque ele teve uma oportunidade de, no mínimo, sentir a paz que excede todo entendimento no seu coração. Louvado seja Deus. Então, procurar, como diz pelo Senhor Jesus, procurar, também tem uma questão, procurá-lo com fé. A Bíblia fala, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que crer no Senhor, que se aproxima dele, aliás, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, está buscando por Jesus, pelo Senhor Jesus, tem que crer nele. Não é uma busca aleatória. Não é uma busca como se fosse mais um Deus, mais uma divindade. Não. É uma busca do verdadeiro e único Deus vivo. Então, essa busca deve ser com fé. Ou seja, com vontade, com determinação, com vontade mesmo. Louvado seja Deus. Então, procurar também o quê? Eu procuro pelo Senhor Jesus, eu vou e me prostro diante dele com todo o meu ser, confesso os meus pecados e procuro abandoná-los, e assim alcanço misericórdia, Provérbios 28:13. Confesso que ele é o meu Senhor, único Senhor e Deus. E assim ele diz, Mateus 10:32, que confessará a nós diante do Pai que está nos céus. Então, procurar também o quê? Nascer de novo. Porque quem procura pelo Senhor Jesus vai entender que a vida vai necessitar de tantas mudanças profundas e significativas que vai entender que necessita como nascer de novo. Então o Senhor falou isso para quem? O exemplo de uma pessoa que o Senhor falou claramente sobre isso foi Nicodemos. Nicodemos, quem era esse homem, Nicodemos? Nicodemos era um fariseu renomado, professor, vamos dizer, muito cheio de conhecimento acerca da lei. Seu nome, Nicodemos, significa vitorioso, aplaudido pelo povo. Mas de que adianta ser vitorioso e aplaudido pelo povo se não for aprovado por Deus? E Nicodemos lá no fundo sabia disso. Ele tinha dúvidas. Ele tinha algo dentro dele que o compelia para saber da verdade, para saber mais.
E é tanto que, apesar do jeito dele, de, digamos assim, ele procurar ir com o Senhor Jesus, vamos dizer assim, de uma forma muito discreta, porque quem visse ia contar ao sumo sacerdote, ele podia ser expulso do sinédrio. Então, Evangelho de João, capítulo 3, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, ele não era pouca coisa não, ele era, como diz, um dos principais ali sacerdotes. Mas se fosse denunciado ao sumo sacerdote, então podia ser expulso do sinédrio. Este foi ter com o Senhor Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo do Senhor Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele queria uma explicação do porquê o Senhor Jesus fazia tantas obras sobrenaturais. E ele cria nisso. E ele queria entender mais. E o Senhor Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo e usa muito o racional, vai pensar exatamente como pensou Nicodemos. Ele disse: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Oh, meu Deus! Que entendimento humano! Nada de espiritualidade, nada de ter uma ideia do que fosse. E aqui o Senhor fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: se não nascer da água, que quer dizer transformação de vida, pela palavra, que é a regeneração, que confirma o nascer de novo, e que não é só meramente o batismo, é sim o nascer de novo, de dentro para fora, ou seja, a lavagem da palavra, a clareza que ela vai dar à sua vida, o entendimento que você vai ter que nunca teve. Então o Senhor Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, que é a palavra, ser regenerado, transformado, como diz, verdadeiramente, e do Espírito, ou seja, o Espírito Santo para estar na vida da pessoa não é tão fácil como se parece. Não é tão fácil assim. Então o Senhor Jesus disse: se não nascer na água, ou seja, se não for transformado, regenerado, pela minha palavra e não tiver o meu Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário é nascer de novo. E aqui diz, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Senhor Jesus quis dizer que essa pessoa nascida de novo, regenerada, liberta, cheia do Espírito Santo, da palavra, ela não conduz mais assim a sua própria vida. O Espírito Santo, o Senhor Deus, é que dirige a sua vida. Aí aqui diz, Nicodemos respondeu e disse, como é que pode ser isso? E o Senhor disse, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se fosse falar das celestiais? Ou seja, para Nicodemos foi difícil demais ele entender aquilo, ou seja, ele não entendeu. Porque a sabedoria que ele tinha é a que o Senhor fala, terrena. E a sabedoria terrena, se não for usada para o bem, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Então, no caso, Nicodemos aqui, ele era cego, príncipe do povo, mas discernimento não tinha. Príncipe representante do povo dos judeus, mas não entendeu o que o Senhor Jesus falou com ele. É tanto que no versículo 10, o Senhor Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isto não? Ou seja, tu és mestre em Israel? E eu pensava que tu ia entender pelo menos alguma coisa. Ou que tu saberia pelo menos alguma coisa. Mas ele, na verdade, não sabia de nada. Então, muitos às vezes dizem saber muita coisa. Mas eu quero dizer a vocês que as coisas do Senhor Deus, elas são como, não é como um livro de faculdade, é um mistério, é algo como se fosse infinito. Quanto mais a pessoa ela estuda, mais ela aprende, mais ela vai aprendendo, e o maior professor é o Espírito Santo, que mostra coisas profundas. Então, procurar pelo Senhor Jesus, se aproximar dele com fé, procurar nascer de novo, que vocês já entenderam, que é ouvir a palavra de Deus, do Senhor Deus, se deixar ser lavado, lavada, ou que ela conserte a sua vida e você aceitar de bom grado e ter o Espírito Santo na vida, como diz, confessar os pecados diante do Senhor, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Então, como diz, que seja de fato e de verdade um fruto, como diz, digno de arrependimento, como dizia João Batista. Ele falava aqui em seu discurso,
João Batista, humanamente falando, era, humanamente falando, primo do Senhor Jesus. E aqui ele também teve uma missão que foi ser percursor do caminho do Senhor Jesus. E aqui diz a palavra do Senhor, a qual ele falava. Ele dizia assim, glória a Deus. Ele falava, no capítulo 3, louvado seja Deus, João Batista, ele falava e dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, isso significa o quê? Isso significa verdadeiramente pessoas transformadas pelo poder da palavra, pelo nome e o sangue de Jesus, como diz, trabalhadas pelo Senhor. Então aqui, João Batista, ele diz, capítulo 3, versículo 36, aquele que crer no Filho do Senhor Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira do Senhor sobre este permanece. Então, o Senhor Jesus e o Pai é um só. A fé cristã, ela não é politeísta. Porém, como o Senhor se apresentou como Pai e depois como Filho que veio em ventre de mulher, então, assim é reconhecido. Contudo, todavia, entretanto, ele disse, eu e o Pai somos um só. Então aqui, louvado seja Deus, precisamos endireitar as nossas veredas. Como é que eu posso endireitar a minha vida? Observando o que a Bíblia diz e observando a forma que você vive. Se está de acordo, ok. Se não estiver de acordo, é tempo de consertar. Então, como diz o segundo ponto, depois de procurar pelo Senhor Jesus, pedir perdão dos pecados, confessar os pecados, procurar endireitar a vida, como diz, também se converter. É o segundo ponto. Se eu quero libertação na minha vida, se eu quero ter paz, se eu quero aprender a verdade, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso dar evasão ao que a palavra de Deus, do Senhor Deus diz. E a palavra do Senhor nosso Deus fala de procurarmos por Ele e diz, ponto 2, se converter. O que é converter? Muita gente sabe. Vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente e de atitude. E essa mudança, ela não é efêmera, ela é profunda, ela é contínua, ela é verdadeira, ela é de fato autêntica. Louvado seja Deus. Então, também a convenção, ela deve ser voluntária, de todo o coração, com todo o seu ser,
com todas as suas forças, deve assim se converter. No Evangelho de João, capítulo 8, a palavra do Senhor diz para nós, 8, e eu vou ler a partir do 29. E diz aqui: e aquele que me enviou, está falando o Senhor Jesus, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, uma pessoa, não, abrindo um grifo aqui, uma pessoa que verdadeiramente quer a verdade e quer mudança de vida, ela deve procurar entender o que agrada a Deus antes da sua vontade. E a sua vontade não quer dizer que vai ser totalmente sufocada, mas pode haver mudanças e ela deve estar aparelhada à palavra e à vontade do Senhor Deus. Então aqui o Senhor Jesus dizia aos judeus, aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, eu procuro pelo Senhor Jesus para quê? Só para eu ter um alívio dos meus problemas? Só para que ele resolva a minha causa? Não. Eu procuro o Senhor Jesus porque eu também quero mudança na minha vida. Mudança significativa, mudança permanente. Eu não aguento mais viver uma vida derrotada, triste, uma vida, vamos dizer assim, no fundo de um poço, como muitos dizem, uma vida na prisão, uma vida onde eu sou vitimizada ou vitimizado por demônios. Eu não aguento mais essa vida. Eu digo, pois então, entenda a palavra do Senhor, abra o seu coração e a sua vida vai mudar, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continuava dizendo, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a Bíblia Sagrada. E como você prova que um livro que ultrapassou décadas, como diz, seja a verdade? Porque este livro, que é a Bíblia, ele é identificado como a palavra do Senhor nosso Deus. Ele tem inspiração do Espírito Santo. Este livro traz respostas para a nossa vida, traz a vontade expressa do Senhor para os nossos corações, e por isso não é um mero livro, mas sim a Bíblia Sagrada, como diz, santa e irrepreensível, porque é a palavra de Deus. E o Senhor justamente permitiu passar décadas e décadas e como diz, passando, e porque ela até hoje está aí, porque ela vem da parte do Senhor, para que seja compreendida, que o ser humano possa ler e entender a vontade do Criador. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade, que é a sua palavra, e a verdade vos libertará. Não é à toa que o Senhor Jesus também se identificou. No Evangelho de João 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então,
aqui, crer voluntariamente. E diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque tem coisas que somos libertos por orações. Tem coisas que somos libertos quando abrimos mão. Tem coisas que somos libertos pela palavra do Senhor Deus, onde ela nos esclarece numa situação a qual nós estávamos sem saber que direção tomar ou o porquê de certas situações na vida. Aí aqui, alguns judeus retrucaram e disseram assim: somos descendentes de Abraão, nunca ouvimos ninguém como tu dizer sereis livres? Respondeu-lhes o Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Senhor Jesus está querendo dizer aqui o seguinte: não adianta, não se confie na sua religiosidade, na sua pontualidade, na sua credencial, no seu ministério, vamos dizer assim, na sua coerência, vamos dizer, na sua religião. Porque se você se vangloria por isso, então, como diz, você não está nem um pouco ligado ou ligada com o Criador. Está se vangloriando pela posição que tem, pela conquista, vamos dizer, pela posição que tem. Como esses aqui, somos descendentes de Abraão, tu fala de ser livre. Ser livre de quê mesmo? De quê? Só porque somos filhos de Abraão. E o Senhor disse, como diz, quem comete pecado é servo do pecado. E disse, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Senhor estava dizendo, olha, vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão em pecado. Olha, você segue a sua religião, mas você está em pecado. Você, como diz, participa de um culto, dirige até, ou tem uma palavra, um cargo lá, ou faz alguma coisa, mas está em pecado. É isso que o Senhor quis dizer. Aí aqui diz assim, versículo 37, o Senhor Jesus disse, bem sei que sois da descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, já pensou? Se você me perguntar e disser, tem pessoas na igreja dessa maneira, que a palavra não entra na mente e no coração delas, e eu digo, tem. Tem. E como é que se sabe e se identifica? É só ver como está a vida da pessoa. É assim. Certas coisas ela diz, não, isso aqui eu aceito. Palavra de bênção e vitória eu aceito. Não, palavra de exortação, isso aqui não é para mim não, não quero não. Faz acepção da palavra de Deus. E não entende que toda ela é bênção para a nossa vida. Então aqui o Senhor diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Aí ele diz mais, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós também, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão.
Jesus disse: se fosse Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar a mim, porque que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso que vocês estão fazendo. Ou seja, Abraão não procurou me matar. Abraão não procurou, vamos dizer assim, desacreditar do Senhor que falou com ele. Abraão, como diz, não escarneceu do Senhor. Abraão creu no Senhor. Abraão, como diz, passou provações, mas continuou na presença do Senhor. E aqui eles estavam, como diz, repugnando o Senhor Jesus. E aqui diz, o Senhor diz mais: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E disse, pois, o Senhor Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim do Senhor Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir as minhas palavras? Na verdade vos digo, vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu digo a verdade e vocês não crerem. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que vocês não creem? Quem é do Senhor Deus, escuta as palavras do Senhor Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então eles se vangloriavam e diziam: nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus de sangue puro, nós somos, como diz, não viemos de prostituição, o nosso pai maior é Deus. E o Senhor disse: olha, eu conheço vocês, vocês são tudo isso aí. Mas em outras palavras, o Senhor Jesus quis dizer externamente, porque dentro de vocês querem me matar, e vocês repudiam minhas palavras, e na verdade o pai de vocês é o diabo, porque vocês querem satisfazer os desejos dele, que ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, não há verdade nele, é mentiroso. Então, o que é que o Senhor está dizendo que Satanás fez, o querubim ungido, quando ele caiu? Que ele foi homicida e que ele é homicida e que ele foi e é mentiroso. Pronto. Então, quem faz essas obras, o Senhor está dizendo, ou ao menos cogita elas na mente, pronto, está fazendo a vontade de vosso pai. Aí tem gente que diz: não, meu pai é Deus. Está escrito na Bíblia que Deus é pai de todos. Eu digo: sim, ele criou a todos. Agora, para ser mesmo filho do Senhor Deus, tem que concordar com a sua palavra, tem que amá-lo, tem que respeitá-lo, tem que fazer por onde agradá-lo. Porventura não é assim que um filho deve se comportar com um pai ou com uma mãe? Então aqui
o Senhor, ele faz um protesto. Lá em Malaquias, no capítulo 1, o versículo 6, o Senhor diz: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai para vocês, onde está a minha honra? Porque eu acabei de dizer qual é a honra que um pai tem de um filho. É o filho ser bom exemplo. É o filho ser um ajudante do pai. É um filho amar de fato o pai. Não importa que idade tenha. É um filho cuidar bem do seu pai, dar gosto ao seu pai. Pronto, aí o Senhor está dizendo, vocês dizem que eu sou pai de vocês, mas cadê minha honra? Ou seja, cadê a coerência das palavras de vocês com as ações de vocês? Porque vocês não estão agindo como se fossem meus filhos. É isso que o Senhor está dizendo. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou seja, o Senhor está dizendo, e se vocês não me chamam de pai, mas me chamam de Senhor, diz que ele está diz que eu estou no coração de vocês, que vocês creem em mim, que vocês têm fé. Vocês dizem, mas o Senhor pergunta, onde está o meu temor para comigo? Ou seja, o respeito, a reverência, a maneira dele ser tratado, a maneira dele ser reverenciado, a observância à sua palavra, a consideração e o amor por ela, pela palavra do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, a começar dos sacerdotes, desprezam o meu nome, e dizeis, em que te desprezamos nós, o teu nome? Ou seja, eu digo que tem gente que tem problema mental, porque nasceu assim, mas a Bíblia diz que nem esses errarão o caminho. Se uma vez, como diz, se inclinam para querer o Senhor Deus. Mas tem outros que fazem questão de, como diz, de se fazer de desentendido, de se fazer de desentendida. O Senhor está falando, a pessoa está entendendo, ou a pessoa sabe no que está falhando, e ainda vem com a cara lisa e deslavada, e diz assim, Senhor, eu estou te desprezando em quê? Aí o Senhor responde, as suas palavras não têm coerência com as suas ações. Suas palavras exaltam o meu nome, mas o seu coração, o seu interior, as suas práticas estão muito longe de mim, diz o Senhor. É assim. Por isso que precisamos nos converter, que é mudar de pensamento e atitude. Permanecer no Senhor Jesus em seu caminho. Se alguém pensar em bambear, está escrito no livro de Isaías, o Senhor diz, ei, este é o caminho. Como diz, volte para ele, andai nele, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque se você se desviar, você pode cair num penhasco e ir direto, e tchau para você. Então preste atenção ao que o Espírito Santo está falando. Eu estou falando aqui acerca de conversão, do que é verdadeiramente se converter ao Senhor nosso Deus.
não é eu apenas levantar a minha mão, aceitei Jesus, eu quero é Deus. E beleza, e maravilha, e canta eu quero é Deus, e de tarde tá pecando, e de noite tá pior. Não é assim não. Mas não é assim. Ah, mas não seja rígida, a senhora é muito rígida. Isso é um fanatismo. Eu digo, não. Eu não sou uma pessoa fanática. Eu sei o que eu estou falando. Eu falo daquilo que eu sei, que eu já passei, ou que o Senhor mostra na sua palavra. Escuta todos que quiserem escutar. Seguem se quiser. E depois, aguenta firme com a tua colheita. Aqui vamos. Um exemplo de alguém que experimentou as duas moedas, ou seja, o lado de estar com o pai e o lado de não estar com o pai. Foi o filho pródigo. Pródigo quer dizer rebelde. Aqui, no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ver a história desse afamado, que ele é muito afamado e muito conhecido, mas precisamos tirar lições dessa parte da vida dele que ele passou. Aqui diz, no livro de Lucas, capítulo 15, está escrito, versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, ou seja, o Senhor Jesus contando uma parábola, e diz, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, dá o que é meu. É meu, que eu sou filho, sou herdeiro. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, que coisa feia. Querer coisas antes do tempo. Querer usurpar de um pai, de uma mãe. E depois dizer que crê em Deus. E depois ir para a igreja. Aqui diz, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e repartiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, entende uma coisa, eu abro um grifo aqui, que quando pedimos uma coisa e é a vontade do Senhor Deus, mas ele demora em dar, é porque ele está mais interessado que estejamos prontos para receber. Porque se a gente recebe antes do tempo, aí acaba fazendo esse tipo de coisa que fez o filho pródigo em poucos tempos, ou seja, os anos que seu pai dedicou-se para ter uma fazenda próspera. Em poucos dias, uma parte do sacrifício do pai foi desperdiçada de forma irresponsável, de forma dissoluta e promíscua. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. Sabe de uma coisa?
Tem gente que diz, eu já sou de maior, viu? Não vai mandar mais em mim, não. Aí o pai e a mãe olham e dizem, então você vai trabalhar, tá certo? Vai pagar seu aluguel, vai fazer suas coisas, lavar sua roupa, lavar os seus pratos, sua comida você vai fazer. Aí você vai ver que é bom pra tosse. Viu? E aqui é como esse filho pródigo. Ele se achava dono como diz, ele se achava, como diz, que sabia de tudo, que já podia reger sua vida sozinho, mas na verdade ele não sabia de nada. E pelo visto não era para sair nem tão cedo de perto do pai. Aqui começou a padecer necessidade. E esse moço, ele padeceu tanta necessidade que, como diz, naquela terra a fome era tão grande que não tinha nem emprego. E o emprego que ele arrumou foi de apacentar porcos. E certamente, não diz o texto, mas uma ilustração, acredito eu que o dono dos porcos dizia assim, olha, a comida dos porcos, mas tu não come muito não, visto para não faltar para eles, porque a fome tá grande. E ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Se ele comesse é quando ninguém via, porque se alguém visse, dizia, sai daí, é pros animais, senão eles vão morrer. Mas aí é quando chega verdadeiramente o momento em que esse moço mostra a sua verdadeira conversão, transformação. Primeiro ponto, versículo 17, ele cai em si. O que é cair em si? Cair em si é justamente cair a ficha, cair a venda dos olhos, perceber que errou, perceber que a coisa não é bem como pensava ou como está fazendo. Cair em si. E ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, aqui fala de um pai e de um filho humano, mas não deixa de representar nós humanos e o próprio Deus. E aqui, ele disse que ia se levantar e mandou ver mesmo. Ele levantou-se e foi-se embora atrás do pai. Porque tem gente que diz assim, dá muita desculpa. Diz para o mês, para a semana, final de semana. Quando chegar o novo ano, eu começo com o pé direito e não sei o quê. Iralalá, e de repente morre nada. E de repente, como diz, entra o momento, a vida e nada, continua na mesma. Aí aqui diz, ele diz, pai, pequei contra o céu. Ou seja, ele está dizendo, eu pequei contra o Deus do céu e perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me faz como um dos teus empregados, dos teus trabalhadores. E ali, levantando-se, foi o seu pai, que ainda longe viu o seu pai e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
Ou seja, como aquele pai amava aquele filho. Da mesma forma, o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas não quer dizer que por amar incondicionalmente, que ele é obrigado a aceitar o nosso estilo de vida como a gente quer. Que não é. E não é o amor incondicional dele que vai nos levar à salvação se nós fazemos tudo errado aqui. Porque o que ele tinha de fazer por nós, ele já fez. Foi pagar o preço, foi orar, foi ensinar e morrer por nós, dando a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João 3,16. Então não pense você que pode pintar e bordar e que depois Deus vai receber você lá no céu, porque é assim as coisas, porque não é. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que porventura fez o bem, de repente se desvia, todo aquele bem será esquecido. Como também aquele que fez o mal e de repente comete um ato de justiça, que foi o ladrão na cruz. Será que esse homem não teve muito tempo de vida? Teve, mas claro que ele teve. Será que ele nenhuma vez ouviu o Senhor falar com ele? Mas claro que ele ouviu. Claro que ele sabia quem era o Deus de Israel, mas preferia ser ladrão. E como preferiu ser ladrão, foi tanto ladrão que, como diz, acabou na cruz, para morrer crucificado como um malfeitor, como uma pessoa, como diz, indigna, como uma pessoa, vamos dizer, errada. Mas aí ele comete um ato de justiça, que o próprio Senhor Jesus, que está do lado dele sendo crucificado, o aprova. Porque o Senhor conhece pensamentos e intenções. Se aquilo fosse só para barganhar com o Senhor não teria concedido a ele. E ali o Senhor disse a ele, disse ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse, glória a Deus, o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, uma coisa eu advirto a vocês: busquem ao Senhor Deus antes que seja tarde demais. Não se confie porque tem muita saúde, porque tem muito dinheiro, porque tem beleza, porque é novo ou nova na idade, porque é muito jovem. Não se confia nessas coisas, porque nada delas vai garantir, assegurar muitos anos de vida para você. Quem assegura muitos anos de vida para nós é o próprio Deus. Então, digo a vocês, para encerrar, que na busca para com o Senhor nosso Deus, nós precisamos, como diz, pedir perdão dos pecados, pedir que a palavra dele entre dentro de nós e pedir para que o Espírito Santo venha ocupar a nossa vida. Agora, se eu preciso de libertação, então pedir ao Senhor para me libertar, para que o Espírito Santo ocupe o espaço.
No próximo módulo, que esse foi o primeiro manual básico de convenção e libertação, o próximo eu vou estar falando sobre como muitas vezes damos brechas para o inimigo, certos tipos de ataques e coisas que se passam na nossa vida e o que devemos fazer para vencer e prosseguir adiante. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.